Oi, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui finalizando mais um ano, essa é a nossa última mensagem do ano e estamos aí num novo ciclo, né? Um novo ciclo que se reinicia, como todo o tempo. É sobre isso que eu quero compartilhar com você no dia de hoje, nessa palavra para o seu coração. Estou muito ansioso por essa virada de ano e acho que vocês também. Isso é natural de todos nós. Mas vamos à palavra então. Eu sou o pastor Alan Rodrigues e quero deixar para você uma última mensagem nessa virada de ano. Então, mais um ciclo que se encerra. E a primeira coisa que nos vem à memória são as coisas que nós realizamos, aquelas que nós não conseguimos realizar, as expectativas que nós temos do próximo ano, do ano que vem, realizarmos coisas que nós não conseguimos fazer nesse ano que se passa, né? Os planos para o futuro. Então, e assim Deus também criou ciclos para que nós pudéssemos viver essas renovações, né? E esses ciclos, Deus imprimiu na humanidade, na criação, para que nos transmitir mensagens muito importantes e significativas. Então, todos nós conhecemos a criação em Gênesis, quando Deus diz, haja luz. Deus criou a luz, certo? Não, errado. Haja luz, Deus se manifestou na escuridão, porque Deus é a luz. A luz não foi criada por Deus, Ele é a própria luz. Ele é pré-existente, Ele se manifestou nas trevas. Em 1 João, versículo 5 diz assim, e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ali estava a luz verdadeira, falando de Jesus, indo ser batizado por João. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E no Evangelho mesmo de João, capítulo 3, versículo 19, diz, e a condenação é esta, Jesus falando sobre a condenação. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Deus, Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne, a luz que foi manifesta na criação. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o objetivo de Deus na criação, quando ele se manifesta como a luz que ilumina as trevas, era mostrar para Moisés, deixar registrado e escrito, para que aqueles povos pagãos entendessem que os astros que eles adoravam, a lua e o sol que eles adoravam, não eram deuses, mas que Deus havia feito todas as coisas, inclusive o sol e a lua. Este Deus de Moisés. De maneira que eles entendessem que a luz não é criada pelo sol, mas pelo próprio Deus. Foi Deus que se manifestou como luz. E depois ele colocou os astros para regerem, como um maestro que rege uma orquestra, assim o sol rege o dia e a noite. Quando a Terra muda de rotação, ali o sol manifesta a luz. Ele é um instrumento, um astro criado por Deus. Porque o sol, na cronologia de Gênesis, só vem ser criado no dia 4. Então Deus criou a expansão dos céus, depois separou a expansão que é o céu, depois separou as águas da terra, criando a terra e os mares. Criou os peixes, as ervas, a vegetação, os alimentos e depois os animais terrestres e os humanos. Mas hoje eu falei tudo isso para te falar sobre um dia muito especial, o dia 7º, e o que ele representa. Vamos lá. O dia 7º, o descanso. Sobre isso que eu quero falar com você hoje. Em Gênesis 2, versículo 2 diz assim, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não precisa de descanso. Tudo que ele faz tem um significado que ele nos comunica
e nos quer apontar para alguma coisa. No caso, o dia sétimo, Deus está apontando para a obra de Cristo, ou seja, a morte de Jesus. Quando Deus cria o sábado de descanso, o homem ainda não havia pecado. Deus já havia preparado a redenção antes mesmo do homem cair. Cristo crucificado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8 diz assim: e adoraram-na, a besta, falando do fim dos tempos, adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra. Estes que adoram a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, quando Deus cria os dias, ele aponta para um dia de descanso, um dia onde representaria o seu filho, a justiça para o homem que estava condenado à morte e, portanto, obteria o descanso da morte, o descanso dos seus pecados, no dia de descanso, que representa Jesus. O 7 é o número da perfeição de Deus. O que representa esse número? Ele é o número de Deus, o número da santidade, que aponta para Cristo. Ele aponta para a morte de Jesus, o Shabat, o dia que Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando Jesus morre, na sexta-feira, é algumas horas, faltam 3 ou 2 horas para a virada da sexta para o sábado. Então Jesus é sepultado na sexta, passa o sábado inteiro na sepultura e logo na madrugada de domingo ele ressurge, ele ressuscita. Então são considerados 3 dias, mas o dia da sua morte, da sua sepultura, foi o dia sétimo, o dia do sábado. Por isso Deus havia separado este dia para a adoração. Em Êxodo 20, Deus deixa claro essa mensagem, essa ordem, para que apontasse para o descanso de Cristo. Êxodo 29 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor, como eu acabei de dizer, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. É importante entendermos que hoje nós não cumprimos as leis mosaicas, as leis cerimoniais, que apontavam para Cristo, porque Cristo já veio. Jesus já veio em corpo e já cumpriu aquilo que ele tinha apontado como regra cerimonial. Agora o corpo é Cristo. Então nós seguimos o Senhor Jesus, independente do dia que nós estamos. Eu estou só apontando para que você entenda a importância da representação do número 7 para Deus, como ele cria todas as coisas, apontando para a sua obra de salvação. Então Deus aponta um descanso. Descanso do quê? Dessa condenação a qual nós estamos vaticinados, estamos condenados, que é a morte. Então Deus dá um dia de descanso, dá-nos Cristo, para que por meio dele nós tenhamos a vida eterna. Ele é o nosso descanso. E nós devemos adorá-lo nesse dia, prestar-lhe culto, descansar no seu cuidado, porque o que Deus queria era que o homem trabalhasse 6 dias, mas que um dia ele dedicasse a Deus, para agradecer por tudo aquilo que ele havia recebido gratuitamente, e receber também gratuitamente a sua redenção, e ter tanto cuidado material quanto cuidado espiritual. Deus cuida das coisas terrenas, nos dando os alimentos, e cuida das coisas espirituais, nos dando a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo ele fornece, tudo ele nos dá. Então ele deseja ser adorado pela glória, pelo que ele criou. Em Hebreus 3, versículo 17, 18, diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos, falando do povo do Egito, o povo que ele tirou do Egito, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, que morreram pela desobediência? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, no seu descanso,
senão os que foram desobedientes. Quando os homens desobedecem a esse mandamento, desobedecem a Cristo, não buscam a Deus e a sua salvação, eles se perdem, eles não recebem a salvação que é dada por Ele. Então Ele não deixou que eles entrassem no descanso, que era na Nova Jerusalém, na Jerusalém que Ele havia prometido, na terra prometida que Ele prometeu. Qual é a terra prometida? Em Cristo Jesus, no céu. Né? O sétimo dia não é um dia específico, como eu falei, mas ele aponta para Cristo, que agora já veio e cumpriu o seu propósito. Vamos falar do Sheva, que é o número 7. Por que Deus não disse, descansem no domingo, que é porque é a luz que eu criei. Segunda-feira, porque eu criei a atmosfera, o céu. Porque na terça, porque eu separei as águas da terra e criei a terra e os mares. Por que o dia 7? Porque ele nos deu justamente o que eu disse, toda a provisão física nesses 6 dias. Criou nós, os alimentos e os animais e a luz, né? Para que nós vivêssemos, iluminou tudo e nos criou. E no 7º dia ele escolheu para ser adorado pela sua salvação. Então, tudo que Deus imprime na criação não pode ser diferente. Ele aponta para si mesmo. Ele assina a sua obra com o dia 7. Tudo que Deus faz é por amor de si mesmo. Primeiro, ele faz porque ele é Deus, pela sua natureza, pelos seus atributos. Ele não faz por causa do ser humano. Mas então, pelos seus atributos divinos, de bondade, de poder, de justiça e de amor, ele imprime a sua natureza nas suas criaturas e oferece para nós salvação e justificação. Ele manifesta esse amor por ele mesmo primeiro, e depois esse amor é expresso sobre as nossas vidas. Então, todo o número 7 está expresso na Bíblia como um número de Deus. Vamos ver algumas passagens. Shavuot, que é o nome hebraico para semana de 7 dias. Na semana de 7 dias, Deus separou um dia de descanso. O Shabat, que é o sábado de descanso. Deus disse, está consumado. Jesus na cruz disse, está consumado, está feito. Assim como Deus, ao 6º dia, criou o homem e os animais, e no 7º disse, descansarei. Está consumado. Consumou a obra que ele começou. O Shavuot, que são 7 semanas. 7 vezes 7, 7 semanas vezes 7 são 49 dias. O Shavuot é a festa de Pentecostes. No 49º dia, no 50º dia, eles descansariam, aguardando a descida do Espírito Santo. Veja o 7 novamente. A Shemitah, os 7 anos de descanso da terra. Deus havia ordenado em Levítico que os homens plantassem até 6 anos. E no 7º ano eles descansassem a terra, para que eles vivessem de uma provisão divina, para que eles pudessem confiar no descanso de Deus. Deus disse para eles assim, no 6º ano eu darei uma provisão tripla para este ano, para o ano de descanso e para o próximo ano até que a colheita seja feita novamente. Mas eles desobedeceram. Desobedeceram por 490 anos. Se você dividir 490 por 7, vão dar 70 anos. E foi justamente esse castigo que Deus imprimiu no povo judeu. Porque eles não quiseram viver debaixo da dependência de Deus. E foram levados ao cativeiro por 70 anos, para que a terra pudesse descansar pelo tempo que ela não foi poupada pela desobediência deles. Veja a importância da obediência e do número 7. Em 7 vezes, por 7 vezes no Evangelho de João, Jesus diz, eu sou, dizendo que ele era Deus, né? Assumindo a sua divindade. São 7 selos do Apocalipse, são 7 trombetas de juízo, até que Jesus venha.
Veja quão importante é o número 7 para Deus. Em Gênesis 1, a própria Escritura menciona e viu Deus que era bom 7 vezes. Veja só a importância do 7. Então, é muito importante que a figura do 7 é uma figura de dedicação, ou seja, ela aponta para esses feitos de Deus, para que nós nos lembremos das coisas que Ele fez e das suas ordenanças, como Ele oferece gratuitamente a sua salvação e nós possamos admirar esses feitos. A glória de Deus é Cristo, o 7 aponta para Ele, para o Cordeiro crucificado. Deus ordena então que no 7º dia nós descansemos. Todo aquele que é justificado presta culto a Jesus. Ele nos chama para termos comunhão com Ele, compartilhar as coisas que Ele preparou para nós, juntos com uma família de Cristo, né? O que é engraçado é que o descanso, quem oferece é Ele. Ele não pede nada em troca. Ele é quem dá e nós ainda recusamos. Vamos pensar nisso. Toda divindade, os deuses desse mundo, exigem que se ofereçam sacrifícios para nós recebermos uma recompensa, certo? São sacrifícios pessoais, esforços, dedicação, uma oferta que custe algo. Às vezes, aquela divindade cobra um preço muito caro, até mesmo da vida da pessoa que a adora. Deus não faz assim. Deus, em 6 dias, fez a terra um lugar para nós habitarmos. Acendeu as luzes, haja luz. Criou um ambiente confortável. Vida para nós cuidarmos. Deu-nos uma tarefa. Alimento para nós comermos. Bem-estar. Deu-nos uma família, filhos. Um governo para nós dominarmos sobre tudo. E antes mesmo de nós necessitarmos de algo, antes mesmo de nós precisarmos de perdão, antes da humanidade cair, Ele proporcionou uma salvação para nós. Ele já tinha preparado o dia do perdão, o dia do descanso, o dia que apontava para a nossa salvação, que é Cristo. Qual o sacrifício que esse Deus nos pede? Nenhum. Como assim, Alan? Sim, Ele mesmo já ofereceu o sacrifício. Ele oferece que você venha como família receber aquilo que já está disponível, que foi o sacrifício do seu filho. Ele é o único Deus que faz tudo, oferece tudo gratuitamente e quer compartilhar conosco das coisas que Ele criou e das coisas que Ele oferece. Se nós rejeitarmos esse sacrifício de nos achegarmos a Ele, o que nos resta? Então, a minha mensagem para você é essa. Deus, Ele, assim como nós estamos agora mudando, passando de um ano velho para um ano novo, Deus, a cada semana, Ele deseja que você se coloque, se apresente na presença dEle para adorá-lo pelos seus feitos e pela sua glória, que é a sua salvação, que Ele ofereceu gratuitamente para nós. Então receba Jesus no teu coração, na tua casa, na tua família, e o adore semanalmente, né? O busque semanalmente, para que você possa então dedicar um tempo e dizer: eu confio em Ti, eu recebo de Ti tudo que o Senhor me deu materialmente e recebo também a salvação em Cristo Jesus que o Senhor me proporcionou. E eu descanso esse dia para dedicá-lo às coisas que o Senhor gratuitamente fez pela minha vida. O Senhor te abençoe e te guarde, levante a luz do seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, levante o rosto sobre ti e te dê a paz nesse novo ano que se inicia. Em nome de Jesus. Amém.